E aí, gente, tudo bom? Beleza? Para quem não me conhece, eu sou Érico, sou professor de biologia, já tem um tempinho aí, não vou falar muito para não entregar minha idade, mas já tem um tempinho que eu trabalho com biologia, preparatório para vestibular, no vestibular seriado, sou professor de ciências também. E aí eu resolvi migrar aqui para o YouTube, fazer um pouquinho, ver como é que funciona esse esquema aqui no online. E como primeiro projeto dessa minha ideia nova, eu pensei em resolver algumas questões de vestibulares que, obviamente, não são o Enem, né? De outros vestibulares, que eu percebo que alguns dos meus alunos em colégio e em pré-vestibulares sempre procuram também. E aí a primeira ideia que me surgiu foi o vestibular da Faculdade das Ciências Médicas aqui de BH, né, de Minas Gerais, com a intenção da gente resolver essa prova que tem algumas questõezinhas que são bem diferentes das questõezinhas do Enem, algumas bem parecidas também, mas enfim, a intenção é acompanhar. Tentei fazer aqui vários videozinhos curtos com a resolução da prova inteira do segundo semestre de 2024, para não ficar um negócio muito cansativo, né? Então tentei resolver uma questãozinha por vídeo para vocês acompanharem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver alguma sugestão também de prova para resolver, de repente, sei lá, eu vou fazer uma faculdade tal, deixa um comentário. Eu sei que eu tenho que pedir like, eu tenho que pedir para vocês subscreverem, inscreverem no canal. Enfim, essas paradas aí todas. Tô começando agora, foi mal aí, galera. Mas enfim, se vocês puderem me ajudar e quiser contribuir com dica, falar que assim não tá legal, faz assado, talvez fique melhor. Estou à disposição de todo mundo pra gente trocar ideia, tá bom? Espero que curtam. Vou tentar. Na verdade, eu não. A minha esposa vai colocar os cards aqui das questões, essas paradas todas aí, pra gente fazer uma playlist legal. Espero que vocês curtam e eu estou à disposição de todo mundo. Bora pra questão então. Questãozinha 37, molezinha também da gente resolver. Questão de histologia, de decorebinha, infelizmente, mas super tranquilo. Dá pra gente usar um pouquinho de lógica aqui e resolver, ou pelo menos eliminar boa parte aqui das opções. Bora lá. O organismo de mamíferos é formado por vários sistemas. Esses compostos por vários órgãos e cada órgão constituído por 4 tecidos básicos: epitelial, nossa senhora, epitelial, conjuntivo, muscular e o nervoso. São os 4 grupos de tecidos básicos. Lembrando que conjuntivo tem aquele monte de tecidos especializados, né? Vai desde adiposo até sanguíneo. Os epitélios são formados por células que apresentam diferentes características estruturais e funcionais. Nesse sentido, considere a descrição morfológica, ou seja, a forma de um epitélio aqui, composto por células cuja altura seja maior que o comprimento, ou seja, células que têm mais ou menos esse formatinho aqui, retangular ou prismático, como a gente costuma chamar na biologia, o comprimento, e apresentam na porção superior especializações móveis da membrana plasmática. Então aqui ela vai ter especializações móveis da membrana plasmática, ok? Ele quer saber o seguinte: o tipo celular epitelial descrito tem como função e está localizado respectivamente em. Então vamos lá. Esse tipo de célula, quando ele é muito compridinho assim, a gente costuma chamar de célula prismática. Células prismáticas normalmente não fazem parte do processo de troca, não realizam muita troca, tá? Não estou dizendo que elas não possam fazer, tá, pessoal? Mas normalmente não está associado a isso. Geralmente as células que fazem esse tipo de troca, né, são aquelas células que a gente chama de pavimentosas, que têm um aspecto diferente, elas são achatadinhas, tá? Essas seriam aqui as pavimentosas, que a gente vai observar em capilares sanguíneos, nos alvéolos e por aí vai, tá bom? E outra coisa, essas especializações que ele colocou aqui em cima, elas, como eles dizem que elas são móveis, isso é tipicamente uma movimentação de cílios, que no caso da questão aqui, ela vai estar presente principalmente nas nossas vias respiratórias, nos bronquíolos, brônquios, na traqueia e nas vias aéreas ou vias respiratórias, como ele coloca aqui. Tá? Então, principalmente vai ser essa. Está lá então, ó, o tipo celular descrito tem como função produção de muco, perfeito. Ela vai secretar aqui uma grande quantidade de muco e vai estar localizada nas vias respiratórias, tá? A absorção de nutrientes, intestino delgado, a absorção de nutrientes normalmente a gente vai ter células um pouquinho menores, tá? E principalmente nesse caso aqui, desculpa, especializações móveis a gente não observa. Isolar o contato com o sangue em vasos sanguíneos não é muito a ideia, né? Pelo contrário, adaptar o órgão ao volume de líquido armazenado nas vias urinárias. Vias urinárias, normalmente, a gente vai encontrar células cúbicas, que são outro exemplo, que seriam as células mais quadradinhas. Beleza? Para a gente fechar aqui, ó, questãozinha muito massa sobre tabagismo e radicais livres, sensacional. Então vamos lá, vamos ler o texto primeiro, a gente passa para as afirmativas. Uma questão massa de interpretação, exige da gente um pouquinho de conhecimento também, mas bora lá. O tabagismo pode gerar diversos danos ao organismo, tais como mutações, arteriosclerose, câncer por ação de radicais livres. Então ele já começa aqui, né, falando primeiro.
liberados pela exposição ao tabaco. No ano de 2022, pesquisa realizada com jovens brasileiros entre 18 e 24 anos obteve um parâmetro da influência de fatores culturais e individuais sobre esse fenômeno. Identificou-se maior probabilidade de tabagismo entre os indivíduos que presenciam o fumo em casa e que não se encontravam ocupados. Sugeriu-se que o impacto da ausência do trabalho estaria vinculado a processos de depressão. Corroborando tal achado, estudos já vinham sinalizando que fumantes com histórico de sintomas depressivos teriam mais dificuldade de deixar de fumar, pois usavam o tabaco inconscientemente como forma de obter sensação de bem-estar. Perfeito. Também foi observada a relação do fumo e atividade física, sendo essa última considerada um fator de proteção ao tabagismo. Bora então para a gente ver o que ele fala aqui nas alternativas. Considerando os fatores culturais individuais que previnem ou levam ao tabagismo, bem como os efeitos dos radicais livres sobre a saúde, assinale a afirmativa correta. Então, letra A. Filhos de fumantes tendem a tornarem-se tabagistas e ou a sofrerem doenças oriundas destes através da ação de moléculas estáveis tóxicas conhecidas como radicais livres. Já vou botar um falso aqui. Por quê? Aqui tá a resposta pra gente. Presenciam fumo em casa. Essa é o que leva, segundo o texto, claro, o que leva a essa interpretação, né? Por que eu tenho mais pessoas fumando? Nesse caso, sobre esse contexto, é o que está dizendo pra gente, tá? Depressivos, indivíduos que sofrem de depressão, têm dificuldade de livrar-se do tabagismo, porque esse hábito reduz a produção de dopamina. O que tudo indica, parece que está mais associado a aumentar por conta da sensação de bem-estar, mas ele tem um probleminha, enzima reparadora nos danos causados pela oxidação. Isso não é uma função clássica da dopamina, tá? É um receptor, um neurotransmissor, que está muito associado àquelas questões relacionadas ao prazer, à sensação de bem-estar. C. O organismo do tabagista tende ao chamado equilíbrio oxidativo, entendido como acúmulo de radicais livres, os quais sobrepõem a proteção antioxidante do organismo. Na verdade, então, não é um equilíbrio, é um desequilíbrio oxidativo, né? A gente vai ter uma perda nesse balanço. A gente tem lá radicais livres e antioxidantes, e isso seria o equilíbrio. No caso de tabagistas, eu vou ter muito radical livre e eu não vou dar conta de fazer essa antioxidação. Então, esse equilíbrio aqui vai embora, tá? E aí, olha a D, como é uma questão bem, bem tranquila da gente também comprovar, olha só. Atividade física é fator de proteção ao tabagismo. Ok, tá aqui. Embora não impeça a formação de radicais livres. Isso não vai ter como a gente ficar livre. Basta a gente respirar, né? Érico, eu não quero produzir radical livre. Cara, infelizmente tem que parar de respirar e eu não recomendo, tá? Porque, obrigatoriamente, todo o processo oxidativo, ou seja, todo o processo de produção de energia vai acabar fazendo esse processo de liberação de mais ou menos radical livre, mas sempre vai ter. Mas como o texto disse pra gente, a atividade física aqui, o esporte, né? Enfim, a atividade física vai ser um fator antioxidante nesse caso aí. Belezinha? Galera, então, para facilitar a vida de todo mundo, gravei todas as questões desse vestibular aí, 2024, segundo semestre. Estão separadinhas nos cards que vão aparecer por aí. Fiz uma playlist também, então, caso você queira resolver a questão 25, 22, 40, enfim, é que você precisar, dá uma olhadinha aí, dá uma moral, tá bom? Quem puder se inscrever, clicar no sininho e tem outra coisa que tem que falar, dá o joinha, curtir e comentar, ajuda muito, tá bom? Valeu, beijo para todo mundo, espero ter ajudado.